Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam. Do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é resistência. Onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeduca Podcast, aprender é resistir. Olá, que bom ter sua companhia aqui com a gente. Estamos falando em nome do afroeduca.com. Aqui é o lugar onde a gente, mergulha fundo nas histórias, na resistência afro-brasileira, para transformar isso em conhecimento vivo, pulsante. Cada análise que a gente faz por aqui, ela é tipo uma faísca a sela por uma canção lá do nosso canal, o Afroeduca Saúde. A gente explora, traz reflexões, tenta desvendar o contexto histórico e até aponta uns caminhos pedagógicos, né? Tudo ligado pela música. É que a gente acredita muito nisso. Aprender com música é lembrar com o coração. E hoje, o nosso foco é uma figura, sim, absolutamente central na história da resistência negra lá na Bahia, a Cuna. Ele ficou conhecido como o General da Liberdade Malê. Um título que, já diz muito, né? E a nossa inspiração musical de hoje é a faixa General da Liberdade, que está lá no Afroeduca Sound, para quem quiser conferir depois. Oi, é um prazer estar aqui e essa ponte, entre história e música, ela é realmente potente, funciona como uma ferramenta pedagógica incrível. Não só para informar, mas para conectar emocionalmente mesmo. E o que eu acho particularmente instigante nesse caso é como uma linguagem musical tão atual, como o trap, esse subgênero do hip hop, com aquelas batidas eletrônicas, características, letras que muitas vezes falam da realidade da rua, da resiliência, como ele é usado para recontar e manter acesa a memória de lutas históricas tão importantes. Isso torna essas histórias não só acessíveis, mas, profundamente relevantes para quem ouve hoje em dia. Exato, exatamente. Então vamos mergulhar nisso. Quem foi de fato esse homem, o Auna? As fontes que a gente tem contam que ele era um africano nagô. O que exatamente isso significa nesse contexto histórico, hein? Então, os nagôs são o povo de língua iorubá. Eles são originários da região que hoje corresponde principalmente à Nigéria, ao Benin, ali na África Ocidental. Era uma área com sociedades bem complexas, com uma forte tradição militar, uma organização social sofisticada e uma vida religiosa muito rica. Inclusive com a presença do islamismo, que vai ser, crucial para a identidade malê aqui no Brasil. A Nonã veio desse caldo cultural e militar todo. Ele foi capturado, provavelmente durante aqueles conflitos intensos, as guerras que marcaram a região na época, e foi trazido à força para Salvador, na Bahia, como escravizado. Chegando em Salvador, ele se torna um escravizado urbano. Como é que era a vida dele aqui? Era muito diferente. Olha, ele era conhecido pela força física, sim. Trabalhava em tarefas pesadas, tipo carregador no porto, Mas ele também tinha habilidades como artesão. Só que o que realmente o distinguia, mesmo naquela condição terrível de escravizado, era uma liderança que parecia natural, inata. As fontes falam da disciplina dele, da coragem, da maneira como ele, naturalmente impunha respeito e conquistava a confiança de outros africanos. Nossa, isso é impressionante. Viver sob a brutalidade da escravidão e ainda assim emergir como um líder. Sem dúvida. E o que é fascinante é que é justamente essa dualidade, O corpo estava cativo, preso, mas o espírito era de um líder, de um estrategista. Ele não era de forma alguma uma figura resignada. Ele alimentava o sonho da liberdade
E, o que é crucial, ele acreditava na luta organizada como o único caminho viável para conquistar essa liberdade. E ele não estava sozinho nisso, né? Salvador, naquele período, era um lugar de muita efervescência, de tensão. Imagina só, uma cidade com uma população africana imensa, de diversas origens, nagôs como ele, mas também alçás, jejes, angolas, cada grupo com sua cultura, sua língua, suas memórias. Havia uma tensão social e racial constante no ar, sabe? E é nesse cenário que ele se conecta com os malês, certo? Como é que ele se destacou nesse grupo específico? Exatamente. Ele se tornou uma figura proeminente nas reuniões secretas dos malês. E quem eram os malês? Basicamente eram africanos, na maioria nagôs, e também alçás, que professavam a fé muçulmana. Eles mantinham uma identidade religiosa muito forte e uma estrutura organizacional própria, mesmo na diáspora forçada aqui no Brasil. Nessas reuniões secretas, Aulona se destacava. E não era só pela força ou pela coragem, não. Era pela clareza de pensamento. Ele falava de estratégia, de organização, de como transformar aquele desejo de liberdade em ação concreta. Tinha uma postura firme, palavras que inspiravam e uma capacidade notável de mobilizar as pessoas. Falamos de força física, liderança, visão estratégica. Caramba, parece que ele reunia muitas qualidades importantes para o que estava por vir, né? Sim, e a liderança dele foi fundamental nesse contexto malê. Não era só sobre ímpeto guerreiro, sabe? Era sobre inteligência tática mesmo. Ele pensava em rotas de fuga, em como conseguir armas, em como coordenar os diferentes grupos, em como usar o conhecimento das vielas, dos becos de Salvador a favor deles. Ele tinha uma visão que, além da sobrevivência do dia a dia, ele vislumbrava uma ruptura, uma mudança radical na ordem que existia. E essa visão se materializa de forma, assim, dramática na revolta dos malês. Aqui a história pega fogo, né? Aquela madrugada de 25 de janeiro de 1835. Sem dúvida alguma, é um marco histórico. É considerado o maior e mais organizado levante de africanos escravizados urbanos na história do Brasil. E Aulona não foi só um participante. Ele foi um dos cérebros e um dos braços militares por trás da operação toda. Ele ajudou a coordenar os diferentes grupos que iriam agir naquela noite. E qual era exatamente o plano? Era algo localizado ou tinha uma ambição maior? Era extremamente ambicioso e bem arquitetado, viu? O plano envolvia atacar quartéis para tomar armas e munição, libertar outros escravizados, controlar pontos-chave do centro de Salvador e, em última instância, derrubar o governo local e instaurar uma nova ordem. Uma ordem que refletisse os valores e a fé deles. Há estimativas que falam em mais de 600 africanos mobilizados para a ação naquela noite. É muita gente. E tem aquele detalhe visualmente muito forte, né? Das túnicas brancas. Sim, as túnicas brancas, os abadás, que eram usadas por muitos dos revoltosos. Elas tinham um significado profundo. Eram um símbolo de pureza ritual dentro do Islã, claro, mas também funcionavam como um uniforme improvisado, né? Um marcador visual de identidade coletiva e de propósito naquela noite decisiva. Demonstrava a coesão do grupo em torno da fé e do objetivo comum. E como a revolta se desenrolou na prática? Foi uma ação coordenada mesmo? Coordenação existiu sim, embora nem tudo tenha saído como planejado, né? Parece que houve uma denúncia prévia que colocou as autoridades em alerta, mesmo assim a revolta explodiu. Grupos armados, liderados por figuras como o Aulona, saíram pelas ruas de Salvador. Eles portavam espadas, facas, lanças e algumas armas de fogo que tinham conseguido. Houve ataques a postos militares e confrontos diretos com as tropas do governo e até com civis armados que se juntaram na repressão. Os combates foram intensos pra caramba em várias partes da cidade, como ali nos bairros de Água de Meninos e Vitória.
O que a gente vê ali é uma combinação impressionante de elementos, sabe? A fé islâmica dava a base ideológica, a disciplina, a esperança, a experiência militar, que muitos, como o próprio Arjuna, trouxeram da África, oferecia a estrutura tática, e o conhecimento íntimo das ruas de Salvador dava a eles uma vantagem no terreno, né? Nas vielas, nos becos. Foi uma demonstração muito clara de agência, de planejamento e de coragem contra um sistema opressor. Uma demonstração de coragem que, infelizmente, encontrou uma reação brutal. Extremamente brutal. O governo mobilizou não apenas as tropas regulares, mas também a Guarda Nacional e muitos civis voluntários. A repressão foi maciça e sangrenta. A luta durou horas, com muitas mortes dos dois lados. Mas a superioridade numérica e de armamento das forças oficiais acabou prevalecendo. E as túnicas brancas, que eram símbolo de identidade para os malês, infelizmente também os tornaram alvos fáceis naquela caçada implacável que veio depois. E o que aconteceu com Auyuna nesse desfecho trágico para a revolta? Ele conseguiu escapar, não. Após a derrota militar do Levante, Arjuna foi capturado. A prisão dele foi um golpe muito significativo para o que restava do movimento. Ele foi identificado como um dos líderes centrais, talvez o principal comandante militar. O julgamento foi rápido e a sentença, exemplar, no sentido de ser dura para servir de exemplo mesmo. Ele não foi condenado à morte, como outros líderes foram, mas recebeu centenas de chibatadas em praça pública e foi condenado a retornar ao cativeiro, provavelmente sob uma vigilância ainda mais estrita. A ideia era clara: esmagar qualquer futura tentativa de rebelião através do terror e da humilhação pública dos seus líderes. Uma tentativa de apagar não só a revolta, mas a própria memória e a identidade de quem participou. Exatamente. A repressão pós-revolta foi muito além das punições individuais. Houve uma perseguição sistemática à cultura malê, à religião islâmica, aos símbolos, aos amuletos, aos escritos em árabe. Buscava-se erradicar aquela identidade que era vista como perigosa, como subversiva. Muitos foram deportados de volta para a África também, mas essa tentativa de silenciamento total não foi completamente bem-sucedida, felizmente. É aí que a figura de Arjuna transcende a derrota imediata. Ele se torna maior. Sim, com certeza. Apesar da punição, da repressão, a memória de Arjuna e da audácia da revolta dos malês persistiu. Ele passou a ser lembrado, quase mitificado, como o general dos malês, o general da liberdade. A história dele e a da revolta como um todo se tornou um testemunho poderoso de que a população africana escravizada no Brasil não foi passiva de jeito nenhum. Pelo contrário, eles resistiram, se organizaram, planejaram e lutaram com uma bravura imensa pela sua liberdade e pela sua dignidade. E essa memória que resiste é justamente o que a música General da Liberdade, lá do Afro-Educatrap malê, busca capturar e amplificar hoje, né? É como se a música pegasse essa história e a trouxesse para a nossa conversa atual, usando uma linguagem que ressoa agora. Perfeitamente. A canção funciona como uma ferramenta pedagógica viva. Ela não só narra os eventos, mas busca evocar o espírito de Arjuna e da revolta. E a escolha do trap é particularmente interessante aqui. O gênero frequentemente carrega temas de luta, de resistência, de afirmação de identidade em contextos de opressão contemporâneos. Ao aplicar essa linguagem à história dos malês, a música cria uma ponte direta entre as lutas do passado e as do presente. É muito forte isso. E analisando a letra, como a gente tem nas notas didáticas que acompanham a música lá no Afro-Educa, a gente vê essa conexão muito claramente. O verso 1 já joga o Arjuna no centro da ação. Arjuna no game, o povo levantou, na espada o valor brilhava a missão. Luta pela justiça, quebra a opressão. Não é um relato distante, né? É imediato, quase como se estivesse acontecendo agora. Exato. E o refrão é um grito de guerra que ecoa pela história. General da Liberdade, Bahia vai explodir. A Euana comanda o movimento radical. Ele recupera essa alcunha de general e conecta com a ideia de uma ruptura radical, que era de fato a intenção da revolta.
O verso 2 traz a luta para o cenário urbano, para as Salvador Straits, e reforça a imagem de resiliência. A Ewana no beat nunca se curvou. A batida do trap se mescla à batida da história. É genial. E a música não para na derrota. Acho isso muito forte. Como o verso 4 lida com isso. Mesmo quando cai, o trap continua. No beat, na dor, tua crua titua, teu espírito vive no beat do tambor, na memória negra ninguém te tirou. É a ideia de que a luta e a memória continuam, mesmo após a queda física, né? Essa é uma mensagem crucial. Reconhece a derrota tática, mas afirma a vitória estratégica da memória e da inspiração. Isso é muito poderoso. E a ponte final faz a conexão explícita entre passado e presente, ressignificando a UNA dentro da cultura atual. Da cela para o topo, tua voz subiu, na batida da história, teu nome fluiu. A UNA no trap, as libertação. É quase como dizer que cada batida de trap que fala de resistência hoje carrega um eco da luta de Aúna. É incrível essa conexão. E o uso do trap como essa revolução, como diz o verso Nevo. Na história da rua, teu nome é lei, trap revoluciona, todo mundo rei. Isso parece universalizar a mensagem, não? Trazendo a ideia de que essa busca por dignidade e por autodeterminação é algo contínuo e coletivo. Sem dúvida. E isso nos leva a pensar sobre como a memória da resistência é um campo em constante construção e disputa. Sempre. E como a arte, como a música, desempenha um papel vital nesse processo todo. O material do Afreduca, ao conectar essa narrativa histórica tão poderosa com uma expressão musical contemporânea e relevante como o trap, faz um trabalho pedagógico muito, muito interessante. Ele não só ensina sobre o passado, mas ele convida à reflexão sobre o presente. Falando em pedagogia, como isso se conecta com as diretrizes educacionais formais? Sei que as notas didáticas mencionam a BNCC, né? Sim, mencionam. E a conexão é muito pertinente, mas a gente pode pensar nisso de uma forma mais ampla do que só listar códigos, né? O trabalho com a história de Ahuna e a música general da liberdade dialoga diretamente com várias competências essenciais que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, busca desenvolver. Por exemplo, incentiva os estudantes a analisar o protagonismo de diferentes grupos sociais na história, como os africanos e afro-brasileiros, reconhecendo suas lutas e contribuições, que é exatamente o que a gente faz ao estudar Ahuna. Também promove a compreensão das diferentes formas de resistência à escravidão, indo além daquela ideia antiga de passividade e, crucialmente, estimula a análise de como diferentes linguagens, incluindo as artísticas e musicais, como o trap, podem ser usadas para expressar identidades, memórias e críticas sociais, conectando o passado ao presente. Isso abrange habilidades importantes desde o ensino fundamental até o ensino médio. É bem completo. E na prática, sim, para um educador ou para alguém interessado em usar esse material, quais são as propostas que o Afroeduca traz? As sugestões de atividades que acompanham a música no Afroeduca são bem criativas, viu? Elas buscam justamente essa aprendizagem ativa, significativa. Vão desde uma oficina de produção musical, onde se pode criar rimas sobre outros heróis ou eventos históricos, até um mapa sonoro de Salvador, explorando os locais da revolta. Propõe também um debate socrático sobre o papel do trap como forma de resistência cultural hoje em dia, um slam histórico com poesia sobre liberdade, ou mesmo uma análise crítica comparando a narrativa da música com a de livros didáticos tradicionais, por exemplo. A ideia central é sempre usar a música como um gatilho, sabe? Um ponto de partida para investigações mais profundas sobre identidade negra, protagonismo, memória histórica e as contínuas formas de luta e resistência. Faz todo sentido. É usar a força da música para engajar e para provocar o pensamento crítico mesmo. Exatamente, é transformar o aprendizado da história em algo vibrante, relevante e conectado com a realidade cultural dos estudantes e do público em geral. Então, para a gente amarrar aqui, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse resumir essa nossa exploração de hoje. Mergulhamos na trajetória impressionante de Abuna, esse africano que se tornou um líder militar, um símbolo de resistência na Bahia. Revisitamos a audácia, a organização da revolta dos malês,
um evento que desafiou frontalmente a ordem escravocrata. E vimos como linguagens culturais de hoje, como o trap na música do Afroeduca, podem ser pontes poderosas para manter essa história viva, pulsante e cheia de significado para nós agora. E isso tudo, claro, reforça a missão que nos move aqui no afroeduca.com. Usar a arte, a música, a narrativa para transformar a história afro-brasileira em conhecimento vivo. Um conhecimento que não fica só nos livros, sabe? Mas que ressoa, que emociona, que inspira e que nos ajuda a entender melhor quem somos e as lutas que nos trouxeram até aqui. Talvez, para deixar uma última provocação para quem está ouvindo a gente, como podemos enxergar essas expressões culturais contemporâneas, como o trap que a gente analisou hoje, mas também o funk, o slam, as artes visuais urbanas, não apenas como entretenimento, mas como continuações diretas desse longo legado de resistência e afirmação de identidade. Um legado iniciado por figuras como a Una e tantos outros, malês e não malês, que lutaram antes de nós. De que maneiras a arte continua sendo, hoje, um campo de batalha crucial pela memória, pela representatividade e também um espaço vital de celebração da identidade e da vida negra. Fica aí a reflexão, né? Uma reflexão poderosa para a gente levar e com ela a gente encerra esta nossa análise, sempre em nome do afroeduca.com. Mas o convite é para que essa jornada continue. Queremos convidar todo mundo a se inscrever lá no canal Afroeducação no YouTube para não perder nenhuma das canções que inspiram nossas conversas e nenhuma das histórias que elas contam. Se você curtiu esta análise, deixa o seu like, seu comentário, compartilha com alguém. Isso nos ajuda muito a saber que estamos no caminho certo. Explore os outros conteúdos que já temos por lá, as músicas completas, outras análises como esta aqui em formato de podcast. E claro, fique sempre de olho, fique ligado, porque novas histórias musicadas, novas figuras inspiradoras e novas explorações como esta estão sempre a caminho. Muito obrigado pela sua escuta e até a próxima. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeduca é som, é saber, é